Políticos autoritários atacam a Suprema Corte. Parece familiar? Você deve ter pensado na hora no Supremo Tribunal Federal e no nosso país, no Brasil, certo? Errado. Isso não é algo que tenha acontecido só no Brasil. E muitas pessoas, especialmente as pessoas que hostilizam o Supremo Tribunal Federal, vilanizam o Supremo, que, claro, merece críticas quando são merecidas e merece elogios quando são merecidos. Mas muita gente pensa que essa dinâmica acontece só no Brasil, mas não. Na verdade, o Brasil está inserido num contexto muito maior de ascensão de um neopopulismo com muitas semelhanças e poucas diferenças nos mais variados países, seja a direita, seja a esquerda. Se nós observarmos o que aconteceu na Venezuela no início do século XXI, foi basicamente uma sucessão de ataques do poder executivo aos outros poderes, com a cooptação do poder legislativo, num primeiro momento, pelo executivo, e posteriormente uma cooptação do poder judiciário. Se nós observarmos, agora usando um exemplo de direita e não de esquerda, como a Venezuela, o que aconteceu na Hungria foi exatamente isso. O premier Viktor Orbán, ele cooptou o legislativo e, quando começou a enfrentar outros poderes e outras instituições, obviamente, tentaram freá-lo. E, no caso, o judiciário tentou frear Orbán. O que Orbán fez? Orbán hostilizou o judiciário até conseguir reformular a Suprema Corte húngara ao seu bel prazer, o que inclusive fez com que a Hungria fosse condenada no Tribunal de Justiça da União Europeia e assim esteja até hoje. Vamos passar para a Polônia? O premier Duda fez exatamente a mesma coisa. Todo o partido dele passou anos hostilizando a Suprema Corte polonesa até conseguir efetivamente reformá-la e torná-la dócil, entre aspas. Vamos passar para outro país? Que tal Israel? O premier Netanyahu basicamente tem tentado fazer isso, inclusive tentou reformar a Suprema Corte israelense e tentou retirar poderes dela também, além de tentar influir na composição dela. Vamos parar aqui nesses exemplos? Acho que já são suficientes. Mas nós temos muitos outros. Eu poderia fazer um vídeo aqui de muitos minutos falando sobre isso. Mas por que isso tem acontecido, pessoal? Basicamente porque a dinâmica de poder no mundo mudou. Os partidos e os órgãos de representação do eleitorado estão em crise já há mais de uma década. E a democracia ela está se assentando, ela está no momento que, para alguns, é um momento de crise, para outros é um momento de amadurecimento. A internet também ela entra nesse caldeirão na medida em que ela tem uma espécie de hierarquia não hierárquica, né? Ela tem, na verdade, uma anarquia como forma de hierarquia, ou uma hierarquia horizontal, para usar uma expressão que alguns estudiosos da política têm usado. Isso faz também com que muitos líderes carismáticos consigam se comunicar diretamente com o eleitorado. E o judiciário, em geral, é um poder aristocrático, no sentido de, não no sentido de nobreza, no sentido de títulos, mas no sentido de que, na maioria dos países, os juízes não são eleitos, e quando são eleitos, muitas vezes, vêm de uma carreira no judiciário. Eles não têm aquela conexão com a população. E assim se tornam alvo mais facilmente do ódio, do ressentimento, do rancor de uma parte da população que é, de alguma forma, guiada por esses populistas.